Olá a todos e bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Dessa vez vamos explorar a obra de Eckhart Tolle, O Poder do Agora. Que é um livro que nos convida a repensar a forma como lidamos com nossa mente e com o sofrimento. É isso aí. E ao longo desse nosso mergulho, vamos juntos desvendar os principais conceitos do livro. E, claro, conectar esses ensinamentos com a vida real. Porque, afinal, de que adianta toda essa sabedoria se a gente não conseguir aplicar no dia a dia, né? Com certeza. E para começar, me diz uma coisa. Qual é a grande sacada do Eckhart Tolle? O que faz esse livro ser tão especial? A grande tacada, eu diria, é que ele coloca o dedo na ferida ao afirmar que a maior parte do nosso sofrimento é autocriada. Autocriada. Como Sim, é que a gente se apega tanto aos pensamentos sobre o passado e às preocupações com o futuro que esquece completamente de viver do presente agora. Entendi. É como se a gente vivesse num looping eterno de pensamentos e a realidade verdadeira estivesse bem aqui na nossa frente. Exatamente. E essa resistência ao momento presente é a raiz de todo o sofrimento. Nossa, faz muito sentido. É aquela sensação de ter um ruído de fundo na mente, sabe? Uma inquietação constante que a gente tenta abafar com distrações. Exatamente. E aí entram as redes sociais, o trabalho excessivo, as séries, Isso é verdade. tudo para evitar encarar o agora. Fugir da realidade. É isso que Tolle chama de inconsciência comum, que é basicamente a gente se esquecendo da nossa verdadeira natureza e se identificando só com a mente e as emoções. E quando a coisa aperta de vez, a gente mergulha de cabeça na inconsciência profunda, né? Onde o sofrimento se intensifica. É isso mesmo. Mas a boa notícia é que existe uma saída. Ufa, e qual seria? O caminho é justamente o oposto da fuga. Hum. A presença. É, Se conectar com o agora, com a realidade presente, é. sem se perder nos pensamentos. Mas como a gente faz isso na prática? Yeah. Como silenciar essa mente tagarela e acessar o poder do agora? Tolle nos ensina a entender a lição do tempo psicológico. Tempo psicológico. Ele usa uma analogia bem interessante. Imagine que você está caminhando numa neblina densa à noite. Com uma lanterna que ilumina só um pequeno espaço à sua frente. Certo. Esse espaço iluminado representa o agora, o presente. E a neblina? A neblina é a nossa mente, cheia de pensamentos sobre o passado e o futuro. Nossa, que imagem poderosa. É como se a gente estivesse cego pela neblina mental, sem conseguir enxergar a beleza e a paz do presente. Exatamente. A gente fica preso nessa névoa, obcecado pelo que já foi e pelo que ainda pode ser. E acaba perdendo a única coisa que realmente existe. Boi agora? Isso aí. É. É só no agora que a verdadeira mudança e a felicidade podem acontecer. Me diga uma coisa. Onde está a sua atenção nesse exato momento? Está realmente no presente, aqui e agora comigo? Ou está divagando por aí? Boa pergunta. Acho que essa é uma pergunta que todos nós precisamos nos fazer constantemente, né? Com certeza. Afinal, é muito fácil se perder nos pensamentos e se desconectar do presente. É verdade. Mas e você? Onde está a sua atenção agora? Bem, confesso que às vezes me pego viajando nos pensamentos. Acontece. Mas estou me esforçando para trazer a minha atenção de volta para o agora. Que bom! E é importante lembrar que essa é uma prática, né? Sim, é um exercício constante de presença. Exatamente. É como fortalecer um músculo. Quanto mais a gente pratica, mais fácil se torna estar presente no agora. Mas me fala uma coisa. Quando a gente se depara com situações banais do dia a dia, como esperar na fila do supermercado, é possível aplicar o poder do agora nesses momentos. Claro que sim. Tolle nos apresenta o corpo interior como um portal para ser. Corpo interior. Em vez de se identificar com a mente, que tal direcionar a atenção para as sensações físicas do seu corpo? Interessante. É como se a gente pudesse sentir a vida pulsando dentro da gente aqui e agora, independentemente dos pensamentos. Isso mesmo. Yeah? Que tal a gente experimentar isso agora? Feche os olhos por um instante Ok. e se concentre nas suas sensações físicas. Sinta a respiração entrando e saindo, o ar preenchendo seus pulmões. Perceba o contato do seu corpo com a cadeira, com o chão. Sem julgamentos, apenas observe as sensações, a vida se manifestando no seu corpo. É incrível como algo tão simples pode ser tão poderoso. Essa é a porta de entrada para o reino do ser, para a paz que reside dentro de cada um de nós. E essa prática pode ser incorporada a qualquer momento do seu dia. É verdade. É como transformar aqueles momentos chatos, como o trânsito, em oportunidades para se conectar com o corpo e com o agora. Exatamente. E por falar em se conectar com algo maior, Tolle menciona os portais para o não manifesto. Sim. O que seria esse não manifesto? Botando uma dimensão além da mente, um reino de pura consciência e unidade com a fonte de toda a vida. E acredite, você já tem acesso a essa dimensão. Sério? Como? Você já experimentou o sono profundo, sem sonhos. Ah, sim. Tolle nos revela que, nesse estado, nos fundimos com a fonte, renovando nossas energias. Ou seja, você acessa o não manifesto todas as noites. Nossa, nunca tinha pensado nisso dessa forma.
E além do sono, como podemos acessar essa dimensão conscientemente? A natureza é um portal poderoso. Observar o nascer do sol, sentir a brisa no rosto, ouvir o canto dos pássaros. Sim. São momentos que nos conectam com algo maior que nós mesmos. E a arte também. A música, a pintura, a dança, tudo isso pode nos transportar para esse estado de presença. De conexão com o manifesto. Exatamente. Mas o portal mais acessível é o momento presente, o agora. Cultivando a presença, nos abrimos para essa dimensão. Permitindo que a luz da consciência ilumine nossas vidas. Isso mesmo. E como essa sabedoria se aplica aos nossos relacionamentos? É o que vamos descobrir na próxima parte do nosso mergulho. Então fiquem ligados. E aí, prontos para continuar nosso mergulho em O Poder do Agora? Com certeza. Na parte anterior, a gente viu como o apego ao passado e a ansiedade pelo futuro nos impedem de viver plenamente o presente. Isso mesmo. E que a chave para se libertar do sofrimento é se conectar com o agora. Através da presença do corpo interior. Exatamente. E hoje vamos explorar como essa sabedoria se aplica aos nossos relacionamentos. É um tema que mexe com todo mundo, né? Afinal, quem nunca se frustrou, sofreu ou se decepcionou em um relacionamento? É verdade. E Tony nos convida a repensar o amor romântico. Você pensar. Como assim? Ele questiona aquela crença de que a felicidade depende de encontrar a alma gêmea, sabe? A pessoa que vai nos completar. Ah, tá. Aquela história do príncipe encantado. Isso. Tolle argumenta que, na verdade, a gente precisa primeiro se conectar com a nossa própria plenitude interior. Faz sentido. É como se a gente projetasse nos outros a responsabilidade pela nossa felicidade, né? Exatamente. E aí, quando o outro não corresponde às nossas expectativas, O que acontece? a gente se frustra, sofre, se decepciona. É a receita perfeita pro desastre. Exatamente. E como evitar cair nessa armadilha? Boa pergunta. Como construir relacionamentos mais autênticos, livres dessas expectativas irreais? Tolle nos ensina a importância da aceitação. Aceitação. Mas como aceitar o outro com todos os defeitos? É sobre reconhecer a individualidade do outro, a beleza da sua singularidade. Amar o outro por quem ele é e não por quem a gente gostaria que ele fosse. Entendi. É um desafio e tanto, né? Sem dúvida. Mas é um caminho muito mais libertador do que tentar controlar ou mudar o outro. É verdade. E quando os conflitos inevitavelmente surgem, como evitar que o ego sabote a conexão? Aí entra outro conceito fundamental. A entrega. Entrega. Mas isso não significa, assim, anular, deixar o outro pisar na gente. De forma alguma. A entrega que Tolle propõe não é passividade. Não. É sobre aceitar o momento presente sem resistência mental, sem lutar contra o que já é. A partir dessa aceitação, a gente consegue agir com mais clareza e sabedoria. Entendi. É como se a gente pudesse usar a energia do rio a nosso favor, em vez de nadar contra a correnteza. Exatamente. Imagine que você está num barco em meio a uma tempestade. Se você se agarrar rigidamente ao barco lutando contra cada onda, é bem provável que se machuque, né? Se faz sentido. Mas se você relaxar o corpo e se mover com as ondas, a experiência se torna mais suave. A entrega nos relacionamentos é semelhante. Gostei da metáfora. É como se a gente pudesse surfar nas ondas da vida, em vez de se afogar nelas. Exatamente. E quando a gente se sente magoado e injustiçado, O que a gente faz? em vez de resistir ao que está acontecendo, podemos tentar acolher as emoções nossas e do outro. Compaixão. Com compaixão e compreensão. Criar um espaço de acolhimento para as emoções, em vez de tentar reprimi-las ou negá-las. É o exercício tanto, né? Sem dúvida. É muita prática, autoconhecimento e principalmente gentileza com nós mesmos. Mas me fala uma coisa. E quando a gente percebe que está repetindo padrões de sofrimento nos relacionamentos, como sair desse ciclo vicioso? Tolle nos lembra que muitas vezes buscamos nos relacionamentos aquilo que não encontramos em nós mesmos. Como assim? A gente projeta no outro a expectativa de que ele nos complete, nos dê segurança, nos faça felizes. Entendi. É como se a gente estivesse procurando fora aquilo que só podemos encontrar dentro de nós. Exatamente. E aí, quando o outro não corresponde a essa fantasia, a gente se frustra, sofre e repete o padrão em outros relacionamentos. É um ciclo vicioso que parece não ter fim. Mas a chave para sair desse ciclo é justamente voltar para dentro, se conectar com a própria fonte de amor, paz e felicidade. Pausa aqui profundo. Mas como a gente faz isso na prática? Como se conectar com essa fonte interior? É um processo de autoconhecimento, de mergulho em si mesmo. Tolle fala sobre a importância da meditação, do silêncio interior, da conexão com a natureza. É como se a gente pudesse silenciar o ruído mental e finalmente ouvir a voz da nossa alma. Exatamente. E quando a gente se conecta com essa paz interior, a gente para de buscar a felicidade em fontes externas. E os relacionamentos se tornam mais leves, mais autênticos. É isso aí. A gente passa a se relacionar com o outro a partir de um lugar de plenitude, de amor incondicional. Que
Lindo. Mas e a iluminação, um tema central, e o poder do agora? O que Tory realmente quer dizer com isso? É algo inalcançável. De forma alguma. A iluminação que Tolle descreve é um estado de libertação da identificação com a mente. Despertar para a nossa verdadeira natureza, o ser. É como se a gente pudesse se libertar das correntes dos pensamentos, das emoções e dos condicionamentos. E experimentar a realidade com mais clareza. Com uma paz interior inabalável. E isso é possível para todos nós. Uau. É um convite tanto. Mas como saber se estamos no caminho certo? Preste atenção aos seus estados internos. Você se sente mais em paz, mais alegre, mais compassivo. O medo e a ansiedade diminuíram. Você se sente mais conectado com a vida, com a natureza. Sinais sutis. Mais poderosos. Indicam que a luz da consciência está se expandindo em você. Que legal. Mas e quando a gente tropeça no caminho, quando a chama da consciência parece se apagar? O que fazer nesses momentos de desânimo? Lembre-se, a jornada espiritual não é linear, é uma espiral. Haverá momentos de ascensão, de profunda conexão com o ser. Em momentos de descida? De desafios e aprendizados. O importante é não se culpar, não se julgar. Acolher esses momentos com gentileza e usar os ensinamentos como bússola para retornar ao caminho da presença. É reconfortante saber que os tropeços fazem parte do processo. Com certeza. Faz parte da jornada. Mas me fala sobre a morte. Como o poder do agora nos ajuda a lidar com a finitude da vida? Tolle nos convida a encarar a morte não como um fim, como uma transição, uma passagem para outra dimensão da existência. Em vez de negar ou temer a morte, podemos usá-la como um lembrete para viver cada momento com intensidade. E gratidão. Exatamente. É como se, ao aceitar a inevitabilidade da morte, a gente se libertasse do medo e pudesse abraçar a vida com mais plenitude. Faz muito sentido. E depois da morte, o que acontece? Tolle se aprofunda nesse tema. Ele não entra em especulações sobre a vida após a morte, mas nos convida a confiar na sabedoria do ser, na inteligência que permeia toda a existência. A confiar no fluxo da vida. Exatamente. A morte física pode ser vista como a dissolução da forma, a libertação do ego, a fusão com a fonte de toda a vida. Que interessante. Mas, e no dia a dia, como cultivar essa paz interior em meio ao caos do mundo moderno? Tolle nos incentiva a criar espaços de paz interior. Como? A prática da meditação, a conexão com a natureza, a gentileza, o silêncio. Ferramentas que nos ajudam a aquietar a mente e nos reconectar com a nossa essência. É como criar um oásis de paz dentro da gente. Exatamente. Um refúgio onde a gente pode se conectar com a nossa paz interior, com a nossa força, com a nossa sabedoria. Mas e o sofrimento que vemos ao nosso redor? As injustiças, a violência, a dor. Como cultivar a paz interior quando o mundo parece estar em chamas? É um desafio, sem dúvida. Mas em vez de se deixar dominar pelo desespero, podemos escolher responder ao sofrimento com compaixão. Compaixão. Oferecer apoio, ajuda de forma prática e consciente. Sermos faróis de luz em meio à escuridão, irradiando esperança, amor, compaixão para aqueles que sofrem. Que lindo. Transformar a dor em compaixão, a raiva em ação compassiva. Isso mesmo. É sobre usar a nossa energia, a nossa consciência para fazer diferença no mundo, para contribuir para um mundo mais justo, mais amoroso, mais compassivo. E como integrar todos esses ensinamentos no dia a dia de forma prática e consistente. É tanta coisa. Comece devagar, com gentileza. Escolha uma prática que ressoe com você. A meditação, a consciência na respiração, a gratidão. E incorpore à sua rotina. Observe seus pensamentos e emoções sem julgamento. Se conecte com a natureza. Pratique a gentileza. Pequenos passos, dados com constância, podem levar a grandes transformações. É verdade. É como tecer a sabedoria de o poder do agora em cada fibra do nosso ser. Transformando nossa vida em uma expressão de paz, alegria, amor e compaixão. Mas como manter essa chama da consciência acesa em meio aos desafios e distrações do dia a dia? A disciplina e a perseverança são fundamentais, mas não se cobre perfeição. A jornada espiritual é um processo de aprendizado constante, com altos e baixos. É bom saber que não precisamos ser perfeitos. De forma alguma. O importante é ter a compaixão por si mesmo, acolher seus erros e desafios como parte do processo de aprendizado. E seguir em frente. Exatamente. Se você se distrair, se perder no caminho, apenas retorne à prática com gentileza e compaixão, sem julgamentos, sem autocrítica. Mas me fala sobre o ego. Como ele atua na nossa mente e como podemos nos libertar da sua influência? Segundo Tolle, o ego é uma construção mental, um falso senso de identidade, que se forma a partir da identificação com os nossos pensamentos, emoções e experiências do passado. Ele busca constantemente se afirmar, se proteger. É como um personagem que criamos para nos proteger do mundo. Mas que acaba nos aprisionando em uma narrativa de medo, insegurança e sofrimento. E como reconhecer a voz do ego em meio ao turbilhão de pensamentos. Observe a natureza dos seus pensamentos.
O ego se expressa através de pensamentos de julgamento, crítica, medo, culpa, orgulho, inveja, apego. Nossa, quanta coisa. Ele nos coloca em constante comparação com os outros, alimentando sentimentos de inferioridade ou superioridade. É como se ele estivesse sempre nos sussurrando. Você não é bom bastante, você precisa ter mais, você precisa ser melhor do que os outros. Exatamente. E como se libertar dessa armadilha? Boa pergunta. Através da prática da presença consciente. Presença consciente. É observar os pensamentos e emoções sem julgamento. Desapegar da necessidade de ter razão ou de controlar as situações. É criar um espaço de observação dentro de nós. Um espaço de paz, onde podemos simplesmente observar o ego sem nos identificarmos com ele. Nossa, que desafio! Observar o ego sem se deixar levar por ele. E quando a gente erra, quando magoa alguém ou a si mesmo, como lidar com a culpa e o remorso? Tolle nos convida a praticar o perdão. Perdão. Tanto a nós mesmos quanto aos outros. Lembre-se, todos nós somos seres humanos em constante aprendizado e os erros fazem parte da jornada evolutiva. É verdade. Mas como cultivar o perdão em meio à dor? Como perdoar a si mesmo ou alguém que nos feriu profundamente? O perdão é um ato de amor, um presente que damos a nós mesmos e aos outros. Cultive a compaixão, reconheça a humanidade em cada um de nós, com todas as suas imperfeições e fragilidades. Estenda a mão para si mesmo e para os outros, com gentileza e compreensão. Reconhecendo que todos estamos fazendo o melhor que podemos. Exatamente. A partir do nível de consciência que temos no momento, Que lindo. O perdão como um ato de amor e compaixão. Que jornada incrível temos percorrido até aqui. É verdade! Exploramos tantos conceitos importantes de O Poder do Agora. Aprendemos sobre a natureza do sofrimento, a ilusão do tempo psicológico, o poder do corpo interior. a promessa da iluminação, a armadilha do ego, a libertação através do perdão. Que agora é a importância do silêncio, da aceitação e do desapego para cultivar a paz interior. E na próxima parte do nosso mergulho, vamos nos aprofundar ainda mais nesses pilares da paz interior. Explorando como aplicar esses ensinamentos na prática. No dia a dia. Para transformar a nossa vida em uma expressão de paz, alegria e amor. Então fiquem ligados para a última parte do nosso mergulho em O Poder do Agora. Bem-vindos de volta ao nosso mergulho em O Poder do Agora. Na última parte, a gente explorou como a sabedoria de Eckhart Tolle pode nos ajudar a ter relacionamentos mais autênticos e conscientes. É verdade. Vimos como o apego às expectativas e a resistência ao momento presente podem gerar sofrimento nos relacionamentos. E que a chave para a paz interior e para relacionamentos mais saudáveis é a presença, a aceitação e desapego. Exatamente. E hoje vamos nos aprofundar nesses 3 pilares da paz interior, O silêncio, a aceitação e o desapego. que nos ajudam a trilhar um caminho de mais leveza, alegria e liberdade. É isso aí. E para começar, vamos falar sobre silêncio. Muitas vezes a gente busca a paz lá fora, quando na verdade ela reside dentro de nós. É verdade, a gente se distrai com o barulho do mundo, com as notificações do celular, com a correria do dia a dia, E esquece de se conectar com o silêncio interior. com aquele espaço de quietude mental onde a gente pode se reconectar com a nossa essência. Exatamente. E o silêncio que Tolle nos apresenta não é apenas a ausência de sons externos. Não. É um estado de quietude mental, de paz interior. Livre do turbilhão de pensamentos. É como silenciar o ruído da mente e finalmente ouvir a voz da nossa alma. Que lindo. Mas como cultivar esse silêncio interior em um mundo tão barulhento? A meditação é uma ferramenta poderosa para isso. Mas você pode começar com práticas mais simples, como reservar alguns minutos do seu dia para se sentar em um lugar tranquilo, fechar os olhos e observar a sua respiração. Respirar conscientemente, isso. Prestar atenção ao ar entrando e saindo dos pulmões. É uma forma simples, mas eficaz de acalmar a mente e se conectar com o silêncio interior. Parece fácil. Mas imagino que requer prática para conseguir silenciar os pensamentos, né? Sim, exige disciplina e perseverança. Mas com o tempo, você vai perceber que a mente se torna mais serena, os pensamentos perdem a força e o silêncio se torna mais presente. É como fortalecer um músculo. Exatamente. Quanto mais a gente pratica, mais fácil se torna aquietar a mente. E além da meditação, o que mais podemos fazer para cultivar o silêncio? A conexão com a natureza também é um caminho poderoso. Ah, natureza! Caminhar descalço na grama, sentir o vento no rosto, contemplar a beleza de uma árvore. É verdade. São momentos que nos conectam com algo maior que nós mesmos. E nos traz uma sensação de paz e tranquilidade. É como se a gente pudesse silenciar o ego e se entregar ao fluxo da vida. Exatamente. É. E por falar em se entregar ao que é, vamos falar sobre o segundo pilar da paz interior. Aceitação. Aceitação. Um tema tão desafiador, né? Principalmente quando a vida nos coloca diante de situações difíceis. É verdade. Mas a aceitação que Tolle nos propõe não é se conformar com as coisas como elas são. Não é? É sobre reconhecer a realidade presente, sem resistência, sem lutar contra o que já é. Sem negar a dor ou o sofrimento. Isso mesmo.
É sobre acolher o que a vida nos apresenta, com coragem e sabedoria, e a partir daí encontrar a melhor forma de agir. É como se, em vez de gastar energia lutando contra a realidade, a gente pudesse usá-la para encontrar soluções. Para transformar a situação. Mas como aplicar a aceitação na prática? Como aceitar a perda de um ente querido, a frustração de um sonho, a dor de uma doença? Aceitar não significa negar a dor, fingir que ela não existe. Entendi. É permitir-se sentir a dor, acolhê-la com compaixão, sem se identificar com ela. Sem se tornar dor. Exatamente. Reconhecer que a vida é impermanente, que tudo está em constante transformação. Que a dor faz parte da experiência humana. E que a resistência à dor só aumenta o sofrimento. É um processo de autoconhecimento e de compaixão por si mesmo, né? Sem dúvida. E o terceiro pilar da paz interior é o desapego. Desapego, o que significa? É sobre se libertar do apego a coisas, pessoas, ideias, situações. É sobre reconhecer que a felicidade não reside em elementos externos, mas sim na nossa capacidade de estar presente, de apreciar o que temos. Sem nos apegar ao resultado. Exatamente. É sobre desapegar da necessidade de controle, da ilusão de que a felicidade está em algum lugar no futuro. É como se libertar das correntes que nos prendem ao sofrimento, né? É isso aí. O desapego nos liberta para viver o presente com mais leveza, alegria e gratidão. Mas como cultivar o desapego na prática? Como desapegar de um relacionamento que já não nos faz bem, de um trabalho que nos suga energia, de um padrão de pensamento negativo? O primeiro passo é reconhecer o apego, trazer consciência para aquilo que nos causa sofrimento. Observar os nossos pensamentos, emoções e ações. E se perguntar, isso realmente me serve? Me faz feliz? Me aproximar da minha paz interior? É um processo de autoconhecimento, de honestidade consigo mesmo. E de coragem para abrir mão daquilo que já não nos serve, mesmo que isso nos cause medo ou insegurança. É verdade. O desapego nos convida a desapegar também do medo, Da necessidade de controle. da ilusão de que a felicidade está lá na frente. E nos liberta para viver o agora com mais plenitude. Que jornada incrível. Ao longo desse mergulho em um poder ou agora, aprendemos tanto. É verdade. Exploramos a natureza do sofrimento, a ilusão do tempo, o poder do agora. A importância da presença, da aceitação, do desapego. E como aplicar esses ensinamentos nos nossos relacionamentos, na nossa vida como um todo. Para cultivar a paz interior e viver com mais leveza, alegria e liberdade. E que essa jornada te inspire a trilhar o caminho da consciência e da presença. A se conectar com o poder do agora e a transformar a sua vida. Lembre-se, a jornada começa agora, neste exato momento. E nós agradecemos a sua companhia nesse mergulho profundo. Até a próxima.